O vídeo a seguir se trata sobre a terrível história real da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Últimos Dias, a FLDS. Essa história foi tema de um documentário da Netflix e no canal AI, e esse assunto lá é tratado no programa Filhas da Poligamia. E para quem ainda não assistiu a série, pode continuar no vídeo porque eu vou te explicar tudo o que rola lá. E sem enrola. E para quem já assistiu, tem informações novas para contar para vocês de pessoas que ainda seguem esse cara. Seu líder se chama Warren Jeffs, que ficou entre os 100 homens mais procurados do FBI nos Estados Unidos e prega poligamia entre os homens. O lema da igreja é mantenha-se do seu horário e obedecer. O líder dessa religião, Warren Jeffs, que vocês estão vendo aí na foto, ele se rotula como profeta de Deus na terra e todas as ordens de Deus vêm através dele. Ele tinha entre 70 e 80 esposas, e mais 20 esposas tinham menos de 17 anos. A mais nova tinha 12 anos, o nome dela era Mary Ann, essa que vocês estão vendo na foto. Depois do lançamento da série, novos documentos estão sendo achados, então esse número de esposas ainda é incerto. O pai dele, Jeff Hulum, foi o chefe original da FLDS no ano de 1986 a 2002 e também se dizia profeta, e as pessoas acreditavam que ele não morreria, mas morreu. E que logo ele seria jovem novamente, ele possuiu mais de 60 esposas. E com 80 anos ele se casou com várias meninas, e algumas tinham em torno de 17 e 19 anos. Essa é Rebecca. Ela casou com ele quando tinha 19 anos e ele tinha 85 anos. Essa aí da foto que vocês também estão vendo é a Alice, ela se casou com ele quando tinha 20 anos e ele 86. E a função delas era basicamente orar, obedecer e serem doces. Após a morte do seu pai, o Warren disse que ele tinha tomado conta do seu corpo. Então assim ele se tornou o novo profeta de Deus e se casou com algumas das esposas do seu pai. Então, para não enrolar muito vocês, igual a Netflix fez comigo, eu vou direto ao ponto. O Warren fundou uma comunidade bem longe da cidade. Antes das Olimpíadas, em 1996, ele convenceu seus seguidores que o mundo ia acabar e que todos morreriam pelo fogo do inferno. A única maneira de se salvarem era estar em um pedaço de terra onde essa terra ia se levantar e que eles seriam salvos se cada vez mais se afastassem dos pecados da cidade. E no ano de 2002, ele levou todos os fiéis a irem com ele e também convenceu esses fiéis a venderem as suas casas, deixarem seus empregos e participarem da maior migração dos Estados Unidos. Então existia essa cidade bem isolada no deserto que se chamava Short Creek. Eles poderiam praticar a poligamia e seguir a sua fé fundamentalista sem perturbações. Muitos moradores que não aderiram à fé da FLDS saíram da cidade, pois, como eu já disse, Warren tomou conta de toda Short Creek, proibindo até bares. Ele expulsava as pessoas das suas casas, pois tudo era propriedade da igreja, ele tinha comprado a maioria dos terrenos. As escolas da pequena cidade foram transformadas em escolas da FLDS. Warren mandou rasgar partes importantes dos livros de ciências. Livros que não fossem da igreja foram retirados das prateleiras das bibliotecas. Só médicos e enfermeiros convertidos à FLDS podiam atuar na cidade. E essa é uma nova informação. Novos documentos provaram que o Warren pagava salários altíssimos a médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, dentistas para que se convertessem, pois os nascidos dentro da FLDS não possuem formação acadêmica, porque a igreja não permite. Os bombeiros e os policiais também eram escolhidos pelo Warren Jeffs. A poligamia ainda é um crime nos Estados Unidos, mas, segundo relatos, dado a série, esse tipo de crime não é muito investigado para que não importune nenhuma família. E alguns legisladores do país acreditam que é uma lei antiga e que existe o livre-arbítrio de cada um, mas aí é que mora todo o perigo nesse caso, pois a igreja acredita que quanto mais esposas o homem tiver, mais abençoado ele é, e alcança graus mais elevados, que é uma crença que os mormons tinham há mais de 100 anos e aboliram. O pai do Warren manteve essa crença e pregava que a FLDS era a mais pura das religiões, e para se manter no poder, os casamentos só eram feitos a partir do seu consentimento. Então, os homens que doavam mais dinheiro para a igreja tinham mais esposas, e mais filhos e mais filhas, e essas filhas se tornavam esposas do profeta, dando mais esposas para esses homens. Então, as meninas novas eram obrigadas a se casarem com homens mais velhos. E aí vocês me perguntam, e quantos garotos que tinham a mesma idade das meninas? Eles se casavam? O detetive Sam Brown disse que não.
Eles são conhecidos como os garotos perdidos. Os garotos perdidos é um termo usado para homens jovens que foram excomungados ou pressionados a deixar grupos fundamentalistas, mormons, polígamos da FL10. Eles teriam sido pressionados a sair por homens adultos para reduzir a competição por esposas dentro dessas seitas, geralmente quando têm de 13 a 21 anos. E os mais chegados ao Warren ou dos dirigentes da FLDS, normalmente seus filhos, eram recrutados para trabalho escravo. E aí vocês me perguntam como essa igreja se sustenta. Lógico que tem um dízimo, mas vamos usar aqui o exemplo desse engenheiro, o nome dele é Lloyd. Ele se criou longe da igreja, ele é um convertido, então ele se formou em engenharia. E na igreja ele começou a ser rebaixado aos poucos, porque ele não estava mais doando suas filhas para se casarem com os poderosos. Então o Jeff foi tirando o poder dele. Para ele não perder mais, ele já tinha perdido uma esposa, ele resolveu doar parte das suas patentes de uma empresa de engenharia que fabricava peças, incluindo peça para o ônibus espacial nos Estados Unidos. Então ele doou todo o seu negócio para o Auri, incluindo ações das patentes, os lucros e os negócios que gerassem a partir dessas patentes. Então a igreja ela começou a investir em indústrias de fabricação, empresas agrícolas, construções de casas e prédios comerciais. Os seus clientes mais conhecidos são Walmart e Amazon, onde ela oferece ao seu cliente um preço muito menor do que o valor de mercado, pois eles usam os meninos que gostam de trabalhar para serem construtores dessas obras, pois dentro da comunidade eles não têm valor uma vez que as meninas novas se casam com os homens mais velhos. Os meninos são mandados em viagens longas para trabalhar no setor de construção nas empresas da FL10, sem carteira de trabalho, sem salário fixo, só tem direito a comer e dormir. Eles acreditam que estão trabalhando para Deus e que quando ficarem mais velhos, eles voltam para a comunidade e o Warren dá permissão para que eles se casem. Um investigador disse que considera que a FLDS é a maior traficante doméstica de seres humanos do país. E ele ainda cita, assim como os meninos, as meninas também são uma mercadoria, pois elas são usadas pelo Aldrich Jeffs para se casarem com homens que ele precisa. FLDS, as mulheres são obrigadas a usar vestidos longos de cores pastéis que cubra todo o corpo. Seus cabelos têm que ser puxados para trás e fazer tranças de todos os tipos. Não pode usar vermelho, são obrigadas a orar a cada hora, obedecer, ser doce. E as meninas só estudam até a 4ª série, traduzindo aqui para o Brasil, né? E os meninos até a 8ª série. A FLDS pune seus seguidores que vão contra as regras da igreja. As mulheres são obrigadas a passarem dias na igreja orando e o Warren exige que os maridos disciplinem suas esposas. E para os homens não existe oração certa. Eles são expulsos das comunidades. Pasmem. O Warren distribui suas esposas com seus filhos a outros homens que obedecem melhor a ele. Junto com a casa e tudo o que tem dentro, passa a ser do outro homem. Gente, quando um homem é expulso da comunidade, a esposa é obrigada a aceitar um novo marido. E seus filhos, um novo pai. O nome da pessoa expulsa não pode ser mais citado. E o Warren expulsou muitos senhores, seguidores, incluindo seus irmãos, que estavam tentando modernizar a igreja. Então, ele alcançou um controle total e começou a explorar agressivamente os jovens. As meninas dizem que não estavam com medo da morte, que estavam com medo de desobedecer o profeta. Aí a gente pensa, por que não fugiu? Ou por que não foge? Muitos nasceram dentro da FLDS, a maioria dos jovens, que são muitos, não conhecem a vida além dos muros do culto. Eles passaram por uma lavagem cerebral desde que eram bebês. E eles acreditam mesmo que se saírem de lá, estão pecando. Então vamos agora para Zion, que seria o paraíso na Terra. Então as pessoas sonhavam com esse lugar que ele tanto pregava, onde tudo seria perfeito, todos seriam felizes para sempre. Eu ouvi algumas pregações sobre Zion. No início, é tudo muito confuso, gente. No início, ele diz que Deus já tinha feito Zion e que as pessoas iam para lá. Outras pregações dizem que ele ia enviar para Zion as pessoas que ele escolhesse. E outra hora ele dizia que Zion tinha que ser construída. Na verdade, Zion já estava sendo construída. E muitos jovens estavam sendo enviados para lá para que trabalhassem nas construções, nas plantações, na limpeza e na cozinha. E crianças, principalmente as meninas, que estavam sendo criadas lá para mais tarde poderem se casar com homens mais velhos. Algumas mães deram depoimento que seus filhos pequenos eram enviados e elas não podiam ir junto,
Elas ficavam muito tristes, mas ao mesmo tempo elas ficavam aliviadas, porque na crença delas, eles estavam sendo enviados para o paraíso. E lá as crianças chamavam suas cuidadoras de mãe. Mas em toda a história tem um herói, e nesse caso temos uma heroína, a Elisa. Ela, com a ajuda da sua irmã, que também tinha fugido da FLDS, ajudou a escapar de lá. Então ela decidiu procurar o FBI e contar a sua história, pois o Warren forçou ela a se casar com seu primo, quando ela tinha 14 anos. Ela procurou o Warren e disse que não queria se casar com seu primo, mas mesmo assim ela foi forçada a se casar com ele. E depois ela voltou e procurou o Warren e disse que não queria ter relações com seu marido. O Warren disse que era um dever dela, então seu primo um dia a forçou. O Warren foi acusado de ser cúmplice de uma relação forçada. Eu não posso dizer o nome aqui no YouTube, espero que vocês tenham entendido. É quando ele vira um criminoso e foge. Gente, essa fuga parece coisa de filme de Hollywood. Ele faz uma mala preta, ele leva com ele 8 esposas e saem de carro na madrugada. Compram telefones celulares descartáveis e máscaras e disfarces. Usam cartões de crédito de alguns membros da FLDS e cartões telefônicos pré-pagos. Ele vai para Las Vegas, ele curte tudo que ele era contra. Ele vai a cassinos, a grandes bares e casa de strippers. Fica em hotéis caros e gasta uma fortuna com bebidas e contrata mais mulheres para fazer parte das noites com eles nos hotéis. Assistem a filmes adultos. Um membro da FLDS diz que mandava dinheiro para o Warren. Ele chegou a enviar mais de $100 mil por semana. 6 membros afirmam que foi uma época que ele mandava pedir mais dinheiro aos fiéis. Todo o dinheiro das empresas da FLDS estava indo para ele. E durante uma verificação de trânsito de rotina em Las Vegas, o Warren foi preso. E em resumo, ele foi julgado e condenado a 10 anos de prisão. Mas da cadeia, ele continuava a mandar suas pregações, a casar as meninas, a mandar expulsar membros, escreveu livros e culpou a sociedade pecadora, que assim como Jesus ele estaria sendo perseguido, e pediu à comunidade: não acreditem no que estão dizendo. Então, um abrigo de violência doméstica local recebeu a ligação de uma mulher, identificando-se como Sara e alegando que era uma vítima de abuso de 16 anos dentro da comunidade de Zion. Gente, nesse momento a polícia não sabia, mas isso era um trote e essa mulher mais tarde é presa. Mesmo assim, sem saber que era um trote, a polícia invade Zion e retira mais de 500 crianças de lá. O Warren estava preso, mas pediu para que todas as mães procurassem a mídia. Então as mães foram até a Oprah, contaram as suas histórias, contaram como se os filhos foram tirados delas e elas choravam. A mídia pedia para que o governo devolvesse as crianças às suas mães. Uma das mães deu um depoimento no documentário dizendo que mentiu para o governo, pois ela não estava com as suas filhas em Zion porque o Warren não permitiu que ela fosse. Mas por pressão da mídia e da população e por falta de provas, o governo devolveu as crianças ao complexo. Mas um dia antes de devolverem as crianças ao rancho, os policiais resolveram fazer uma última investigação. Então eles levaram essas duas irmãs para ajudarem nas buscas, pois elas tinham certeza que o Warren documentava tudo, incluindo os casamentos que ele ordenava. Então eles entraram nesse templo e um policial disse a um podcast que parecia ser um lugar assustador, que não parecia ter ligação com Deus. Então no último andar eles encontraram essa sala branca que vocês estão vendo e essa cama gigante. E nessa sala encontraram um cofre muito grande. Então, depois de algumas horas, eles conseguem abrir o cofre e encontraram muitos documentos. E os principais deles foram a planilha de casamento, provando que as meninas de 15 anos estavam se casando com homens de 50 anos, por exemplo. Provas de que meninos e meninas eram escravizados. E o principal, uma gravação do Warren que estava se casando com uma menina de 12 anos. E como ela deveria agir com ele e todos os detalhes do que ela deveria fazer na cama com ele e pedindo para que suas outras esposas participassem do ato. Com essas provas, ele é novamente julgado e condenado à prisão perpétua. É uma pena que o documentário deixou de citar que muitas mães, quando foram buscar seus filhos no abrigo, não voltaram depois de ver essas provas contra o Warren. Umas fugiram, outras não, e muitas pessoas ainda são fiéis à FLDS, principalmente ao Warren. Acredita-se que a igreja FLDS ainda possui mais de 10 mil membros espalhados nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Esse documentário completo tá na Netflix, gente.
em 4 partes. Cada parte ali tem em torno de 35, 40 minutos. Mas a história basicamente é essa aqui que eu contei pra vocês. Mas se você quiser saber mais detalhe, vai lá na Netflix e assiste ele completo. Para você que ficou aqui até o fim do vídeo, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal para você que não é inscrito. E para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Valeu, até a próxima.